Mas, coronel, o senhor se reformou na Força Aérea Brasileira em 1992, 5 anos atrás. Não lhe passou pela cabeça de vir antes, conversar com os ufólogos e relatar isso? Eu sempre conversei muito com o ufólogo, sempre conversei muito com o Bob Pratt, sempre quando ele vinha ao Brasil eu entrava em contato comigo, com a Irene Grani, com o Rafael Samperi Zurá, com vários ufólogos, tá? Mas nunca eu, de modo próprio, eu quero falar na televisão, eu nunca me pediram de escrever, que fizesse um livro, que escrevesse alguma coisa. Nunca me interessou. Nunca me mocegou isso, não. Hoje, eu já penso diferente. Eu acho que já deve ser dito alguma coisa. Eu acho que esse assunto deve ser espalhado, deve ser explicado. Tá? É o que eu disse, vou fazer 60 anos. Daqui a pouco eu estou com 60, daqui a pouco, se eu chego a 70, se não, morreu o coronel e acabou. Perfeito. E quando o senhor procurou a revista UPA para dar essas declarações, o senhor confia que a revista vá fazer um trabalho de divulgação do que o senhor está falando sem distorção? Veja bem, eu vou falar de Jevaé. Há muitos anos atrás, em 1917, nessa época, mais ou menos 67, 78, por aí, estive conversando com o Jevaé. 87, 88. Por aí. Estive conversando com o Jevaé e eu não pude autorizar que se publicasse nada. Conversamos, mas não, sem autorização para publicação nenhuma. Tá certo? Isso foi obedecido. Ok? Então, anos depois, a coisa tinha mudado. Eu já estava na reserva, eu já podia falar sem complicação, tá? Sem problema imediato para minha força e para mim mesmo. E por saber da seriedade da revista U, do Jevaé, e dos amigos com quem eu sei, tá? Que colaboram com a revista, eu conheço alguns, me dá mais tranquilidade de falar, que não há sensacionalismo, não há a conotação de sensacionalismo, publicar uma matéria por simples motivo de venda, vender o assunto, de sim publicar para esclarecer o assunto. Perfeitamente. Muito obrigado. Não há interesse monetário nisso. Coronel, como é que tudo começou? Como é que foi o estupim inicial? Primeiro, assim, como foi o seu interesse pela ufologia? Foi anterior à Operação Prato? Não, veja bem, em 1952, 53, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande, sobre a cidade. Eu vi, e no dia seguinte, estava publicado no jornal que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto-Juvenil, em Belém, FEIJ, EPEIJ. Tinha uma competição de natação e tinha parado em cima, realmente. Todo mundo viu. Aí, olha, garoto, eu vi uma coisa e no dia seguinte estava no jornal. E aquilo despertou seu interesse? Eu sempre acreditei em vida extraterrena. Sempre acreditei na possibilidade de que eles tivessem a curiosidade de estar nos observando, nos investigando. Uma forma, num planeta com vida, alguma coisa, uma inteligência fora estivesse observando. Mesmo que o contato não fosse franco. O senhor chegou a entrar na aeronáutica por causa desse interesse pela vinagre na borda da terra? Sempre tive uma paixão muito grande pela aviação e pela vida militar. E como aviador, da FAB, o senhor foi chefe do serviço de intendente do primeiro comar? Foi. Quais eram as suas atribuições dentro desse cargo? Ela dava o suporte, todo o suporte administrativo e financeiro para as ações do comando. E quanto à seção de operações de serviços de informação, conhecido como A2 Aeronáutica, da qual o senhor for chefe também? Sim, está muito ligada à segurança do Estado. Muito ligada à segurança do Estado. Combate os movimentos subversivos e ideias xenófobas que chegavam aqui. E aquela efervescência logo após a Revolução de 64, as ações de terroristas e grupos de Partido Comunista, essas outras coisas que a gente tinha que estar combatendo isso. Era a segurança do Estado.
Olha, consta do seu currículo também uma posição bastante interessante. O senhor foi chefe do Serviço de Operações Especiais de Selva. O senhor deve ter um monte de experiências interessantes para trabalhar em Betis. A Força Aérea, ela tinha uma ideia antiga de fazer um colar de fronteiras. Era a ideia de um brigadeiro que tinha muito conhecimento da Amazônia, uma pessoa inteligentíssima, o brigadeiro Camarão, João Camarão Teles Videiro. E ele tinha essa ideia da formação de um colar de fronteira, ou seja, de 200 e 200 quilômetros na orla da fronteira, um campo de pouso com uma missão religiosa, protestante ou católica, e um grupo de índios, uma assistência, uma pista de pouso, um grupo de religiosos para darem a assistência e a FAB dando suporte a tudo isso. Eu, como paraquedista, eu tinha também essa maior facilidade, maior adaptabilidade a esse tipo de missão. Fez muitas missões Muitas missões na selva. conheceu muitos índios. Muitas tribos, muitos índios, abri muitos campos aculturados, aculturados, não aculturados. E a gente sempre trabalhava em algumas missões muito em contato, sempre coadjuvando as ações do Paraçá. E eu, Paratá, Paraquedista e salvamento. Person Rescue. That's in Rescue. Paraquedistas e salvamento. Paraquedista que Surf and Rescue. Teve salvamento. O senhor tomou conhecimento de descoberta ligado à arqueologia ou alguma observação feita por militares na Amazônia ligado a esse tipo de programa? Sim, com alguns colegas, principalmente um que me lembro que relatou que sobrevoando no meio da selva ficou surpreendido por uma formação piramidal. Estava coberto por vegetação e parece que ali tinha havido algum núcleo de alguma civilização muito antiga e que, abandonada, a selva tomou conta. Mas havia uma formação piramidal nítida, com ângulos perfeitos de uma pirâmide. Isso aí foi encontrado, observado aonde? No Amazonas. No estado do Amazonas. Não posso te precisar exatamente, mas foi, se não me engano, na região do rio Javari. Foi relatado pelo coronel Valério. Está vivo ainda. Coronel, bom, agora que a gente já sabe bastante sobre a sua atividade na Força Aérea Brasileira, eu queria agora entrar no assunto pesquisas ufológicas. A sua primeira participação na pesquisa ufológica oficial dentro da Força Aérea foi a Operação Prato ou já houve alguma coisa antes? Não. De minha parte, não. Eu nunca... Minha atividade era exatamente segurança do Estado. Tá? As coisas que envolviam comprometimento da segurança nacional. Tá? Então a gente tinha ações contra Partido Comunista, essas abominações de guerrilha, esses grupos que faziam assalto a banco e sequestro, essa coisa. Olha, a questão ufológica, o senhor já tinha conhecimento dos casos acontecendo na Amazônia? Sim, elas representavam, eu ouvia falar, elas representavam de alguma maneira interesse ou preocupação por parte das Forças Armadas de que fossem uma ameaça externa também à soberania nacional? Não. Como ameaça externa, não. Era apenas encarado como um fenômeno que é até duvidoso. Alguns oficiais, a maioria deles, como uma coisa até duvidosa. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. Faziam muita brincadeira a respeito disso. Tá? A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante, na época, tinha interesse disso e acreditava nisso. Quem era o comandante? Protásio Lopes de Oliveira, brigadeiro comandante primeiro comando. Está vivo ainda? Está, eu acho que está. Mora em Belém. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua? Foi uma ideia do comandante? Não. Uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época. Tá? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe de ciências da segunda seção e ele me perguntou se habilitava em disso o valor. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. E esse chefe era o coronel Camilo Ferraz de Barra. Ele perguntou se você acredita de voador? Eu acredito. Aí ele está, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu uma pasta com o início da alteração para que eu
tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. De onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? Quem veio essa ideia? Essa ideia, eu dei esse nome porque o Brasil é único, no mundo, única nação no mundo que chama disco voador de disco voador. O francês chama de soucoupe volant. Soucoupe é pires. Soucoupe, pires voador. O português chama de prato voador. O espanhol chama de platillo volante. Tá? O inglês chama de flying saucer, é o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é, tá? Então, aqui é relativo a pires, tá? Como a gente nomeia algumas operações, é uma espécie de código, e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar operação disco voador. Também não queria chamar de pires voador. E ficou mais um primo parecido dele, o Prato. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta de Dieselcheck, quer dizer que já havia, então, em andamento alguma investigação recente? Quando eu cheguei, os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia. É uma ilha no litoral, já no água salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, o comandante do primeiro pomar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores, e estava incomodando muito os pescadores. Eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar, porque era sobrevoado, voavam em torno das embarcações. Às vezes alguns até mergulhavam lá da embarcação, tá? Então, e passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João, para por gentil dólar, quando o navio sobrevoo. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providência. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve em algum momento participação de Brasília nisso? Quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? Brasília pediu cautela, falsão, confidencialidade? Não participei, eu na época era capitão. Eu dei a ordem. Eu não participei desse entrelaçamento, né? Era do brigadeiro para a seção. Nós éramos da segunda seção dele. Então, se houve, era entre ele e Brasília. Eu não tomaram conhecimento. Isso é cumprir a missão que ele me determinou. Voltando então, Pato, o senhor recebeu uma farsa com informações e passou a dirigir a Operação Prato. Como é que o senhor estruturou, em que divisões, e quantas pessoas, em quantas missões? Como é que o senhor, enfim, organizou a Operação para conduzi-la? Bom, eu era o chefe, na época capitão, e tinha 5 agentes. Às vezes 5, às vezes 6, às vezes 4, mas eram basicamente 5 agentes, sargentos, que trabalhavam na segunda seção. E a gente, no local, em campo, a gente se dividia, às vezes, a equipe em 2, 3 equipes, para 2 ou 3 posições de observação. Claro que em contato com o walkie-talkie, tá? Comunicação rádio. Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, atirar no disco voador. O que realmente tirar a prova, botar claro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro. Porque nós temos a responsabilidade pelo espaço aéreo brasileiro. O Marinha é sobre a água territorial brasileira, o mar territorial brasileiro. E o Exército, a parte de segurança de terra. A nossa parte tinha que ser cumprida. E qual é a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que modificou? Acontece esse tipo de denominação culpada da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque, realmente, depois a gente foi verificar, tinham
algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirado. Então, passaram a apelidar de supra-subo por causa disso, sabe? Porque uma luz vinha e incidia toda a pessoa, e normalmente as mulheres de seis dedos, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens? Mais ou menos no 8 para 10, em 10, 8 mulheres. 10 casos, 8 mulheres. Mas vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas nas pessoas, foi tudo documentado. Foi visto, foi analisado, foi visto por médico. Tá? São vistos como menores da operação? Alguns foram conosco. Não me lembro o nome deles. Quando vocês começaram as suas vigílias, então, e tiveram logo de imediato, já que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim? Não. Eu vou te dizer, sinceramente, que eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada extraterrestre. Tá? Tipo, imaginava que fosse o quê? Não sei, hábitos, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas não é. Podia imaginar até que isso fosse, mas eu não acreditava que estivesse dizendo isso. Eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo você teve essa informação? Eu passei 2 meses respondendo não do meu comandante. Eu, quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato, tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou se viu alguma coisa. Não. Eu vi luz, mas nunca vi luz que piscavam, passavam abaixo da sua, mas nunca nada. Eu achei, era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luz, mas eu vi luz. Não sei o que é. E isso durante a noite? Durante a noite. Durante o dia, você tinha alguma atividade também incorporada ao programa? Também, entrevistas, a gente ia pouco procurar ver as pessoas, entrevistar, preparar os locais, a gente poderia ir de noite. Eu sabia que na noite anterior apareceu tal desse lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar. E a gente se deslocava para lá. Num lugar mais provável do acontecimento. Existia também acompanhamento de fato, coletando informações dessas testemunhas. E sempre fazendo, botando o nome da pessoa, colocar uma relação do lário próprio, um procedimento, uma metodologia de coleta. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, localidade, horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Tá? Na mesma localidade aconteceram 3 casos naquela noite. A gente ouvia as 3 pessoas. Que tipo de descrições as pessoas davam? Mais comuns? Não. Tem algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que eram realmente que acontecido. Desmaterialização de paredes, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Collares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Collares. Pousamos em Imbituba para colher os dados, os capeças de Collares. E decolamos de helicóptero para Collares. Chegamos em Collares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa falado. Eu vi, realmente, era uma posição do Zé esquerdo, tinha marca, como se descreveu, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que queria ocorrer a seguir. Ela deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada
como se você tivesse pegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse fogo parecesse sincero, né? E desse buraco que ela falou, que apareceu, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela, seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes. Tá? Que é com meteorologia. Ou seja, o céu com 0,8, ele está claro, sem nuvem. Sem nuvem nenhuma. Com 1/8 tem poucas nuvens, 2/8, até 8/8 está completamente cheio de nuvem. Tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5/8. Quase todo coberto. No buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que a moça estava contando, passou uma luz, uma velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, ó. Uma oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse, pô, pode ser até um satélite. Pô, satélite até às 8h30 da noite, ele ainda tem a iluminação do sol. Até de céu norte, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou. Os satélites não voltam. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Na região, por parte da Costaí, existia algum tipo de equipamento de radar que pudesse comprimar ou se utilizar para acompanhamento desses fenômenos? Não, só no aeroporto de Belém é radar fixo. Radar do aeroporto e radar fixo. O que significa radar? O radar que faz parte do serviço de controle de tráfego aéreo. Tá? Esses ataques, coronel, que estavam acontecendo às pessoas, que já estavam acontecendo uma certa frequência, eles eram comunicados ao governo do estado, às autoridades estaduais ou da federação própria municipais? Sim, claro. Cidadania da Secretaria de Saúde, tá? Um enviado pelo governo. Pelo governo foram lá olhar, foram examinar as pessoas. E daí, que eles confirmaram as partes. Já viu o lugar queimado e examinavam, tomavam depoimento do paciente, procuravam, mas fazer mais nada. Você não tinha, isso não acarretava nada. A pessoa se recuperava facilmente. Mas ficava um tempo apavoradas. Algumas diziam que tinham ficado enjoadas e ficavam dormentes por alguns dias. Um cidadão uma vez veio me procurar, ele tinha, próprio da casa dele, tinha aparecido uma luz dessa, mais próximo, tá? E focou na direção dele, já não era mais essa luz vermelha, uma luz com um foco de um helicóptero, mas não era helicóptero, era realmente uma NASA. Ele correu dentro de casa, apontou lá, pegou uma arma, uma espingarda e apontou para de onde vinha essa luz. Veio uma luz mais forte, ele caiu, ficou dormente, ficou uns 15 dias com problema de locomoção. Mas não houve nada sério, ele não foi atingido por nada, assim que por um projétil ou qualquer coisa dessa natureza, tipo dele. Apenas uma luz que importava energia e que deixou ele sem movimento. E as autoridades federais, o governo federal, estava avisado, estava informado que esse tipo de coisa absurda estava acontecendo na região? Acredito que sim, mas eu desconheço. Eu apenas recebi a ordem do meu comandante, mais nada a ver. E esses depoimentos que o senhor tinha dessas pessoas aconteceram logo no início da Operação Prato? Logo no início. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande contato? Veja bem, nós estávamos tivemos a informação de que na Ilha do Mosqueiro, num lugar chamado Baía do Sol, a Ilha do Mosqueiro era balneário em Belém, tá? E na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. Baía do Sol é muito próximo de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha e a Ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura,
entre a Baía do Sol, entre a Ilha do Mosqueiro e a Ilha de Colares. É quase que se vê Colares lá da Baía do Sol. Mas de lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo, e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. Eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu, de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei, eu já peguei o bonde andando. Os disseram que eu estava em Brasília. Quando eu voltei, me passaram essa missão. Tá? Eles disseram, mas, capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse, não, para mim não. Para mim isso, alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então para mim isso não é. Isso não é disco voador. Não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso dizer o que é. E um deles, o Subflávio, ele até brincou comigo, o senhor não quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor, acenda a luz, faça tudo, faça uma voltazinha em cima do chão, um passeio, só para o senhor acreditar. Mas seria interessante isso. Já fica difícil uma luz dessa fortuita, uma coisa que pode ser uma coruja, ela adivinhar que você está brincando desse jeito. E, por coincidência, na Baía do Sol aconteceu isso. Eles estavam conversando. E que dia foi isso? Tem mais ou menos novembro. Outubro, novembro. Foi logo no início, eu quero. 77. 77, Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente, quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno. Depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, dos sargentos, e agora, cara? Eu disse, não sei, ainda não vi. A luz era de que jeito? Você, sabe essa solda de metal, maçarico? Não solda, essa solda elétrica. Quando era menino, os caras soldavam trios e bondes, tipo aquele frouxo que eles não conseguem enxergar. Um vidro azul. Ó, era isso. Era um brilho dessa natureza, azul, muito azul. Mas dava para se ver num... Você via a forma, você via a luz. Vocês fotografaram esse objeto? Fotografamos, levamos um baile de 2 meses. Não saía nada. A gente enchia o quadro da fotografia, viu, eu tava vendo a luz forte, fotografava, agora vai sair, não saía nada. Não vimos nada. Quando a gente pegava o negativo, não tinha nada. Várias vezes aconteceu. Nós levamos um samba de 2 meses. Até que aconteceu uma coincidência. Eu acho que coincidência não existe, mas aí foi um fato inusitado. Eu estava analisando e muito triste, muito chateado, porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na indução fotográfica. E na minha mesa tinha uma lanterna que eu usava em operações de selva. Estava lá, nem sei por quê, porque talvez eu estivesse em revisão do equipamento de selva, fazendo manutenção dele, e a lanterna estava em cima da minha mesa. E eu estava olhando os filmes, os negativos. Eles não apareciam nada. Nada. Eu olhando no triste, mas a gente encheu o quadro e não apareceu nada. Eu observei que a lanterna, ela tinha numa extremidade, ela tinha uma lanterna normal. Na outra extremidade, a outra ponta, ela tinha uma capa vermelha, que servia para sinalização em Celta, tá? Com uma sinalização vermelha. Você bota um sinal no carro, vai pela luzinha vermelha. Se você tirasse aquela capa, ela tinha uma tampa, aqui um vidro fosco. Eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio, que é um quadro opaco com luz por trás, e eles colocam a chapa radiográfica ali para examinar e para ver o contraste de luz e sombra, né? E eu olhei, eu estou com um radioscópio aqui, eu nem sei se é esse nome que chamam esses aparelhos velhos, mas eu peguei uma fita, um filme, e coloquei ali. E observei que tinha um ponto, tinha um objeto. Eu não estava procurando nenhuma marca, não estava fazendo objeto. Eu estava procurando luz. Luz eu não via.
e eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele agitamento E não a luz. e não a luz, por uma questão de comprimento de onda, eu não sei porquê, a luz não impressionava aquele filme. Mas a parte sólida, a sonda, que depois a gente veio concluir que seria uma sonda, era um cilindro, tá? Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, eu estava procurando luz. Eu ficava preso, que não via luz nenhum. Está muito claro aquele filme, né? Vocês fizeram muita fotografia. Fizemos muita fotografia. Mais dizendo. Quantas fotos de UFOs foram feitas? Quase todas assim, 500. e eram todas catalogadas. Eu guardava aquilo, eu estava até muito triste, porque aqueles morros de filme ficavam na minha frente, eu ficava olhando, pô, 2 meses quase de trabalho, eu não consegui nada. Não saía luz nenhuma naquilo ali. Eu estava procurando ver o que eu, no negativo, o que eu tinha visto. E não aparecia. Então, depois nós fomos olhar com curiosidade e fomos ampliar, passando para o laboratório para ampliar aquilo. Realmente era a sonda que estava ali. A sonda. Era uma sonda. E depois que a gente estava com dificuldade já nessa parte técnica fotográfica, eu tinha um irmão da maçonaria chamado Milton Mendonça, já faleceu. Ele era cinegrafista da TV Liberal e era esperto em fotografia. Eu pedi ajuda dele porque confiava nele, sabia que ele participando da operação ele não ia comentar com ninguém. Eu tinha absoluta segurança de que o assunto ia ficar restrito ao nosso grupo. Informei o meu comandante de que eu estava com dificuldade na parte técnica de fotografia e pedi essa ajuda ele autorizou. E o Milton, algumas vezes, esteve conosco e sempre auxiliava. Nós passamos a filmes especiais. Filmes infravermelho, ultravioleta, não sei se o nome certo é esse, tá? Mas passamos a usar filmes especiais. Pedimos a Brasília e eles mandaram esse jornal. E o resultado passou a ser bem melhor. Projetos grandes, passamos a ver alguma coisa, filme, a luz, e outras formas que a gente nem imaginava que pudéssemos impressionar a emoção com essas formas. E sobre objetos disso, qual era o padrão mais comum quanto à forma? Ou quais padrões apareciam ou foram constatados por vocês? Do início, nós vimos o que todo mundo falava, inclusive o padre Alfredo de la O, já morreu também, padre americano, que era o pároco lá de Colares. Ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes. Era como se fosse, e mais ou menos do tamanho de um tambor de óleo de 200 litros. Essa sonda voava com um voo irregular. Ela não tinha um voo seguro. Ela voava como se estivesse balançando. E emitia luz. E às vezes andava uma ou duas juntas. Saía de onde? Ia para onde? De repente a gente via a luz e ela vinha em cima normalmente em cima da equipe. Vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próximo fenômeno? Algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo? Uma coisa muito estranha, essa pergunta é muito interessante. Eles nos parecia que eles tinham absoluta certeza de nós estávamos. Eles não procuravam. Eles estavam em cima da gente. Depois de algum tempo que nós estivemos lá, vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Você podia se deslocar, você estava aqui e ia para outro lugar. É lá que eles iam. Como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação, sabiam com segurança onde nós estávamos. E o que estavam fazendo. Por exemplo, esse caso que eu falei da Baía do Sol. Nessa época, o pessoal já está terminando a aula e aí ele fica muita gente na praia, né? À noite, o pessoal, a rapaziada, a juventude namorando e vamos dizer, tem umas 100 mil pessoas ali na orla no fim de semana. Pô, eles vão para lá em cima da gente, lá na Baía do Sol. Essa curva que fez em cima foi num lugar tudo escuro, não tinha mais ninguém, só tava a nossa equipe lá. A coisa aí fez a curva em cima da gente. Eu ficava de gozado, e agora? Agora. Esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor. Foi o primeiro acontecimento, não digo grande, mas significativo.
E daí, o que vocês fizeram? Voltaram correndo para a base? Não, na Bifel nós passamos a noite lá. Passamos de manhã. No dia seguinte, eu conversei com o meu comandante e disse, olha, a primeira coisa, que toda vez que me perguntava, ele dizia não vi nada, vi luz que... Mas eu contei, relatei a ele que tinha acontecido uma coisa estranha. Teve alguma reação no seu organismo, algum problema resultante dessa observação? Nesse momento exato, não. O que a gente notou é que todos nós com o tempo, nós perdemos a acuidade visual. O óculos de um servia para o outro. Eu enxergava muito bem. Nessa época eu tinha 77, eu tinha 37 anos. Logo em seguida nós começamos a precisar de óculos, todos da equipe. Mas isso vem em razão de outras exposições que nós tivemos mais para frente. Coronel, e em seguida a um evento desse, que foi se repetindo várias vezes, pelo que eu sei, vocês faziam um relatório completo, vocês tinham que submeter a algum tipo de exame, enfim, qual era o encaminhamento que era dado a esse relatório? Era feito um relatório do acontecimento, um relato do acontecimento, uma hora, local, se possível, coordenada geográfica, tudo certo, tá? Mapeamento da região, mas exame pessoal em nós, não. Nós sempre fomos pessoas de confiança no comando. Exame, eu digo exame físico, Não. para ver se tinha algum problema, assim, não. E o comandante, quando recebeu a notícia de que alguma coisa finalmente havia acontecido, que ele havia convencido, como ele reagiu? Ficou mais satisfeito, mais alegre. Me pareceu, a reação dele foi de muito agrado. O senhor comentou se falar com alguém fora da base, fora da Operação Prafa, seus familiares, amigos em Belém? Minha mulher sabia das coisas que eu estava fazendo. Eu conversava com ela. Pensei que meio não. Mas fora disso, não. E pedia sempre reserva. Eles me perguntaram por que eu... Quando o telefone para casa, não tá na operação aí da... Eles sabiam lugar... Eu sou que era conhecido. Minha família é muito conhecida aí do Mosqueiro. O teu irmão estava lá no Mosqueiro, te viu, viu? Ele estava lá vendo o negócio do chupa-chupa, ele me perguntou, ele disse, não, ele não tá vendo, não. Eu vi. Eu estava lá em edição. Esses fatos foram se repetindo? Novas observações virando? O que mais o senhor se lembra para desmontar? Bom, como a Baía do Sol tinha sido um local muito favorável, nós passamos a frequentar a Baía do Sol com muito mais frequência, muito mais assiduidade. Nós tínhamos amigos no Serviço Nacional de Informações, SNI, tá? O SNI não tem nada a ver com isso. Ele nos preocupa, isso é assunto da Força Aérea. Mas os caras que estavam no SNI, que eram nossos conhecidos, tinham a curiosidade de ver. Saía muito isso no jornal. Todo mundo no Belém comentava. Fez um comentário de manhã à noite. De que havia uma operação da FARC? Não, de que havia esse avistamento, tá? E eles sabiam que nós estávamos, a população não sabia que havia operação na FARC. Sabia. Sabia, se a Operação Prato, não sabia do nome, sabia que era lá que estava olhando. Sabia que tinha. Sabia que o cara era sargento, que eu era capitão, sabia. Tá? Mas não sabia não sabia do resultado o que a gente estava fazendo. Sabia que a gente estava olhando. E eles pediram para ir numa operação dessa conosco. Como era perto de Belém, vocês podiam ver também. Eu disse, por mim não tem problema nenhum, não. Mas peça ao seu chefe lá. O chefe do Serviço Nacional de Informações, na época, era da Aeronáutica também. E foi meu instrutor de voo, que era o Coronel Filemon. E Filemon autorizou que eles fossem, mas não era operação do SNI. Era mera curiosidade como qualquer outro cidadão podia ter. Eles queriam ver aquilo. E queriam ver com a equipe que eles conheciam, que eram, que estava fazendo um trabalho sério. E estava nos locais que já por experiência eram os mais prováveis. Então não teriam nenhuma possibilidade de perder assim muito tempo. Eles foram. Marquei. Foi interessante isso que meus filhos tinham pedido para comprar uma árvore de Natal pequena. Eu tinha uma árvore montada grande em casa, mas eles queriam para eles uma pequenininha, coisa de criança. E eu fui buscar eu tinha que buscar essa árvore de Natal num supermercado grande que tem lá, não me esqueço esse nome. Pão de Açúcar, uma coisa assim. Jumbo. Mercado Jumbo. Mas era daí de Pão de Açúcar. Não estou fazendo comercial do Pão de Açúcar, não.
Então eu disse que ó, para a minha equipe, que o Milton Mendonça estava nesse dia, cinegrafista do TV Liberal, que estava por mera contribuição, mas ele não estava, não era obrigado a isso, ele apenas nos ajudava. Aí autorizado, era do conhecimento do comando. E nós chegamos lá às 6 horas da tarde, montamos o equipamento fotográfico, montamos tudo, tá? E ficamos num lugar escuro, reservado, ficamos observando, ver o que via. E eu disse, olha, mas hoje eu vou voltar mais cedo. Tem que estar em Belém às 8 horas, porque eu vou pegar minha criança e vou ao supermercado fazer a tal da compra da arvorezinha de Natal. Às 6h30, mais ou menos, passou muito alto. Passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estava voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, numa velocidade muito grande. E, 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul. Ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília. Nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperamos mais um pouco, começamos a desmonia, o pessoal do SNI não cegava. Esses amigos não cegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, pô, eu até brinquei com eles, pô, foi que eu marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco? Aí eles disseram, tem um problema na saída e tal, essas coisas de trânsito. E eu disse, pô, aí eles fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Eu disse, olha, passou agora, se vocês estiverem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora eu estou indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom, tipo. Chora, basta. Perguntou, vocês a pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando pra cima. Tá? Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha pra cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei de um troço enorme em cima da gente. Um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos, sem luzes. Não, tinha uma luz ido, tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez, assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de pedra. Fazia um barulho assim, como se fosse uma catraca de expresso quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Mas uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida, ele começou a emitir uma luz amarela muito forte, que clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, umas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só desse não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para ver. Tá? Que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que nem também não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes, latejando, disso. O intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava esse voo.
Ele era uma demonstração para você. Era uma luz progressiva. Ele não fazia pum, clareava, como flash. Ela ia crescendo. Depois voltava do mesmo jeito. Era Tinha alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. isso, em cima da gente. Ele tá parado em cima da gente. No lugar numa tão escuro, ninguém sabia quem tava lá. Só nós eles, né? Agora eu sei que só mais. Houve alguma outra ocasião em que outras equipes de outros órgãos do governo? Não. O que eu sei é que houve um vazamento dessa operação, dessa incidência de avistamento. Eu acredito que o foco disso foi no Aeroclube. Tá? E De Belém. E uma equipe um jornal da época, não sei se esse jornal existe, eu acho que ele foi comprado, era o jornal, parece que era o Estado do Pará. A equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia, eles foram na malafeta. Eles já sabiam onde é que a gente estava, eles foram por ali. Nesse dia não estavam lá, passaram em outro lugar. Eles foram ver essa coisa e não se deram muito bem, não. Tá? Viram uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver. Aí juraram que nunca mais fariam uma missão dessas. O que aconteceu? Eles viram uma luz se aproximando, essa luz veio muito baixa, entrou para esse canal que eu falei para você, que fica entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colário, o canal da Laura. Show de boca da Laura. Ele entrou para lá num desse canal, eles pegaram o carro e foram para lá. Essa luz se dirigiu para eles, na direção dele, focou em cima deles, eles estavam no carro, o teto do carro ficou translúcido, Transparente também, igual no caso da... igual, como se fosse um vidro. Tá? Eles estavam vendo o céu, ele fez evoluções em cima, parou de volta, e focava em cima do cara com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso, Mas não foi publicado. foi publicado sim, foi publicado. Uma página inteira do jornal, ou duas. Mas com uma nitidez incrível. E depois do susto que eles tomaram, alguns parece que até tiveram acerto de voo. Alguns se descontrolaram emocionalmente. Pegaram o carro e sumiram, foram embora. No dia seguinte, ou 2 dias depois, esse troço está publicado no jornal. Uma reportagem facta. Quem pode dar informação dessa reportagem é o Pinon. É fácil encontrar no Aeroflube de Belém. Era piloto. Comandante Pinon. Ligado, ó, no Horácio, que tá bem ligado a nós. Que é o Daniel Rebi, um empresário. Não, um empresário paulíssimo pra lá. Que é José Luiz Anas Martins. Eu acho que ele não é contemporâneo do Chevette de um tempo pra cá. Enfim. Em algum momento da Operação Prato, vocês estavam toda hora mandando relatórios do que acontecia lá para a chefia, né? Mas em algum momento vocês perguntaram se haveria possibilidade de informar a população sobre isso? Não foi feita essa pergunta porque a gente sabia que não era possível. Não seria cabível essa pergunta ao comando, porque isso era assunto de coletar dados e entregar ao comandante. Isso era tratado com confidencialidade. Isso. Nós tínhamos que coletar dados, documentar, fotografar, que o máximo possível e entregar, informar o comandante. Daí para frente o destino era dele. Ele que daria. O senhor tem ideia de ter ela feito muito pior? Claro, o tratamento era feito por nós, ele era preparado, era classificado. Arroz que o senhor tem ideia que ele fazia com material que informado ao comandante e depois era arquivado. Dentro do comando comando. Isso aí é para Brasília? Depois foi. Foi formado no Brasília, né? Sim. Qual a reação? Não acreditava, não. Não, até brincava. Alguns companheiros. Vocês tinham conhecimento que a Força Brasileira já tinha instituído um sistema de pesquisa ecológica há quase 10 anos antes, em 1969, chamado Sistema de Investigação dos Objetos Aéreos? Nessa época eu era tenente na base aérea de Belém. Que foram distribuídos vários folhozinhos, vários livretos com de Silani, Oani, tem um nome, era Silani, uma coisa, pedindo que fosse alguns oficiais que se interessassem, que dessem informações a respeito, fizessem relatórios,
ou dessem depoimento a respeito. Ele logo depois se morreu. Foi em 1968, isso, se não me engano. Correto. E em algum momento houve a participação de emissários norte-americanos pedindo informação ou querendo trocar informação, ou vindo ao Brasil para acompanhar o trabalho de vocês? Que eu saiba, não. Ou o trabalho por outra equipe? Não. Que eu saiba, não. Isso ocorreu, foi alta esfera e eu era capitão, não me metia, né? Não me saber. Essa incidência desse fenômeno, ela chegou a ser diária? Era diária. Muito ativa. Vocês detectavam vários tipos de objetos, então sondas, naves. Depois a gente chegou a verificar que tinha pelo menos 9 formas. A gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores. Depois dessas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Isso foi documentado brilhantemente. Foi. E filmado também. Quais eram os equipamentos que vocês utilizavam para registrar todo esse material? Máquina fotográfica, posso dizer, de conta, sei lá, mas era uma máquina fotográfica profissional. Teleobjetiva de 300 e 1000. Essa é um terror para trabalhar com ela, porque ela tira de foco rapidamente. Qualquer bobeada, qualquer movimento, ela já saiu de foco. Era um terror, era um trambolho enorme, hein? Olha, bicho desse tamanho, enorme, que a gente não conseguia operar muito com ela, não. Até para focalizar era muito difícil. E filmadora? Algum outro tipo de instrumento além dele? Gravador. Para gravar aviações. Possibilidade de algum ruído, alguma coisa. Vocês tinham a expectativa de que essas naves entrassem em contato com você? Esses eram os objetivos do projeto da Operação Prato? Olha, a gente estava exposto a tudo. Para te falar a verdade, eu não estou fazendo mistério nem se você sabe disso aí, porque não me interessa nenhuma coisa dessa natureza. Podia acontecer qualquer coisa. Mas a gente estava em uma operação militar, era obrigação militar. Se ocorresse, ocorreu em serviço. Vocês estavam suportando nada? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Eu nunca pensou em levar uma arma? Não. Porque dá tudo? Nenhum momento. Nunca andamos armados, não interessava, não esperávamos que houvesse necessidade. Só que não tinha, nunca foi nem pensado na montagem da operação, na parte logística da operação. Alimentação, transporte, armamento. O armamento estava fora, nunca foi pensado em arma de feito. Houve alguma expectativa em algum momento dentro da operação de que isso não pudesse ser perigoso em termos de objetivos? Uma vez, sim. Uma vez foi muito forte o aparecimento, e você tem que detalhar como foi, mas realmente essa coisa aconteceu e eu tive muitos medos de que houvesse uma abdução. Como é que foi isso? Só para te fazer um parênteses, não te interrompendo e já tendo interrompido, eu depois fui conversando com Rafael Semperi Durá. O Rafael me deu um tremendo no esporro. Me chamou de maluco, de irresponsável, tá? E disse: você está proibido, você tem comandante, mas eu que sou seu amigo estou lhe proibido de fazer uma coisa dessa. Nós estávamos numa embarcação, ancorada na margem do rio, e a coisa parou na frente da gente a 70 metros. Como é que era essa coisa? Bom, para te responder essa pergunta, eu tenho que dizer por que nós estávamos lá. Vamos ouvir então a história completa. Tem um amigo que era oficial, oficial da FADO, na época capitão Gito polonês, Gito Janielniak, é o nome difícil, aliás. Mas fica só com o Gito que fica mais fácil. E o Vitor gostava muito de pescar. Ele estava pescando esse rio, gostou de pescar. Não tá. Pois é, ele pescando,
ele conseguiu, ele soube de um caso, ele sabia que eu estava, toda a Força Aérea sabia que a gente estava nessa investigação. Ele soube de um caso de um rapaz que trabalhava como, ele apanhava barro para essa olaria, tá? Ele tirava barro lá do rio para essa olaria. E ele soube do caso que ocorreu com esse rapaz e sabia que eu estava investigando e foi me procurar, me contando sobre Luiz. Essa olaria é a olaria Koiffer, de Paulo Koiffer, dono do Foto Koiffer lá em Belém. Keufer, é K-E-U-S-S-E-R. Ele me falou sobre esse Luiz, eu mandei buscar o Luiz. Mandei um agente lá com um carro apanhar o Luiz e eu queria conversar com ele. Ele me contou um fato incrível. Ele, quando estava colhendo barro, ele viu vestígios de que havia caça comendo restos de flores de uma árvore que estava em floração, tá? Na beira do rio. Ele acompanhou e viu onde é que essa caça também era a paca. Você conhece a paca? Conhece. Tinha uma paca comendo neste lugar. Fez, pô, eu vou voltar para pegar essa paca, vou matar essa caça aí. Levou o barro para a olaria, esvaziou o batelão, era uma embarcação de uns 7 a 9 metros. Motor de centro. Ele foi e deixou o barro lá, esvaziou a embarcação, passou na casa dele, apanhou uma espingarda e voltou para lá de dia. Preparou um giral, onde ele pudesse ficar, numa árvore baixa, armou uma rede e ficou com a lanterna e a espingarda lá para esperar que a caça chegasse para ele atirar. Escureceu, ele estava lá em cima no giral, sentado na rede dele lá, esperando ouvir algum barulho para começar a se preparar para atirar na caça. Passou por cima dele uma luz muito forte. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Parou em cima do centro dessa nave que ele me descreveu, e não era de forma Discord, não. Era uma forma como se fosse a cabine de um Boeing, uma forma elipsoide. Do bojo do ventre dessa nave, abriu uma porta e desceu um ser com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele se desceu por escadas de corda ou de metal, alguma coisa tem. Ele disse, não, ele desceu sim, de um foco de luz, ele desceu nela, com os braços abertos assim, fora de Del. Ele desceu. Quando ele se aproximou, quando ele viu que ele ia descendo, ele pulou fora. Ele pulou dali onde ele estava e se escondeu próprio. E ficou observando, botou um galho, um ramo de árvore no rosto, e ficou vendo o que estava acontecendo. Esse ser chegou, tinha uma luz vermelha na mão. Ele não era uma lanterna que ele segurasse, era uma coisa que talvez estivesse por aqui, assim, nas palmas. Aí ele, uma luz vermelha na mão, ele desceu e examinou a rede dele, examinou o lugar onde ele estava. Ele está com o ramo de folha na frente, né? Olhando, escondido lá, morrendo de medo, né? Esse ser depois não procurou, não ficou vasculhando, procurando onde ele estava. Ele foi direto onde estava. Ele focou direto onde ele estava. Era uma luz vermelha. Quando ele viu que tinha sido localizado, ele correu. Correu por dentro da vegetação. O rio ali sofre muita influência. Sofre total influência da maré. Ele baixa e sobe e acompanha na maré. Vira uma lama presa. Ele saiu por ali, pela margem, tropeçando em tronco, em raiz, e com dificuldade de caminhar. Esse ser voltou para a nave e a nave passou a entrar na caia do rio. E persegui ele a baixa velocidade, só que eu estava dentro do rio. A altura da nave. Algumas vezes é abaixo da copa da nave. Estava no cavado do rio. E acompanhando, mas bem devagar. E ele estava com dificuldade de andar. Como ele pretendia caçar e voltar, ele não entrou com o barco, porque senão o barco teria encalhado com a baixa da maré.
o barco ficou num lugar onde tinha flutuabilidade. E nesse barco tinha um garoto de 9 anos de idade, na época, e um amigo dele que ficou tomando conta do barco. E ficaram pescando siri. Tá no siri desse rio. Eles ficaram pegando siri. E o cara tava ouvindo com o radinho o jogo no Campeonato Brasileiro. O jogo de bola que passa a noite. Aí tava ouvindo a troca. E ele veio andando, veio correndo e gritando. E gritava para chamar a atenção dos amigos, que ele queria entrar no barco e ir embora. E essa coisa atrás dele, acompanhando. Ele, quando chegou perto dos outros, começou a gritar desesperado, até que um garoto chamou a atenção do companheiro dele, e o cara largou o futebol e olhou, e ele apontou, olha ali, e o cara viu. Todos eles viram e pularam para dentro d'água. Em vez de ajudar o Luiz, eles pularam dentro d'água, abandonaram o barco. E o Luiz, como não tinha nem barco, não tinha mais companheiro no barco, e ele se escondeu. Aí ficaram os dois dentro d'água e o Luiz escondido no mato, que Marcelo viu. Essa nave parou em cima dos batelão. Você desceu com a mesma luz vermelha, examinou todo o barco, procurou em todos os lugares, olhou, examinou o barco, e eles estão vendo isso. Aí ele subiu, foi para lá, fechou e lá descarou, foi morto. Eu conversei com eles e eu vou lá amanhã. Amanhã eu quero estar nesse lugar. Nesse mesmo lugar onde você esteve, eu vou. Melhor compra lá. Conversamos com o Paulo Kuiper, que é o dono da olaria, ele autorizou e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, eram às 7 horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Uma chuva, não era temporal, era uma chuva. Agora, os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do zelador, lá do caseiro, lá dessa olaria, do vigia. Foram lá tomar café, né, uma bolatinha, nos próximos lá qualquer. E eu não ia me preocupar com café, com coisa, eu era o chefe da equipe. Eu não podia estar me preocupando com café nem bate-papo. Eu estava lá olhando, estou olhando para ver se viu alguma coisa, se alguma coisa aconteceu. Realmente, quando eu estava do lado de fora, veio não vi uma porta, era uma coisa escura. Não deu para detectar foto, se era Discord, se era Oritizando, não dá. Tava chovendo. Você via luz. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. E esse troço fazia um barulho. Um barulho de ar-condicionado, mas bem mais forte. Parecia uma turbina. Aquele barulho de turbina. Não era barulho de jato. Era um barulho de uma coisa girando, uma coisa... Isso tem lugar para entender? Não é diferente. Não é barulho de jato. Era uma coisa como liquidificador, com os pontos. Era mais forte do que ar-condicionado. Esse todo passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava. Na porta da casa e estava chovendo. Eu estava olhando. Ele passou, deslivrou a água e saiu. Mas estava muito baixo. Para avião não faria isso nunca. O piloto seria até morto, defunto. É perigoso demais com um dia claro. Imagina com chuva e de noite. E ele fazia isso com segurança. Ele passou e foi embora. Capitão, quer tomar um cafezinho? Pô, acabei de ver um treco aqui agora, vi ali, apareceu muito estranho. Aí, pô, então, sabe o quê? Vamos tomar um café, vamos embora. Estamos no bar. Aí eles fomos para esse lugar, aonde o Luiz tinha estado. Paramos, o Bastas de Chico e andamos, foi até a árvore onde ele tinha feito o giral. Aí ficamos ali embaixo. Então nós fomos para esse lugar. Como a maré estava enchendo, a gente estava com a água cada vez mais crítica, né? E a gente chegou a uma posição que a gente já estava, uma situação que a gente já estava com nada sem acontecido. Ele já estava com a máquina fotográfica, com tudo, com a mão suspensa. Já daqui a pouco eu vou ter que subir numa árvore dessa, porque mergulhar com tudo. A maré está enchendo e nós estamos assim, né? Umas 10 horas mais ou menos, quando nós decidimos ir embora. Vamos embora. Aí pegamos uma canoazinha que estava conosco, fomos até o barco. Está parado na outra marca. Salvamos o equipamento e ele correu afogado. Acumulando. Deixamos o equipamento no barco. Pô, ficamos lá. Agora eu vou ficar mais um pedacinho. Falei, ô, capitão, você não vai voltar? Não, vamos ficar mais um pedaço. Mas
11 horas. Elas ficam conversando, saindo, fumando cigarro e tal. E lá no fim, o rio afunilava. O rio, nós estávamos numa posição na margem esquerda do rio, direita do rio. E o rio, a gente viu o rio fechando lá na frente, afunilando lá na frente. A mais ou menos uns 2.000 metros. Passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores, e cruzou o rio na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. Passou da região do vigia. Do vigia da olaria, tá? Dessa olaria do Costa. Aí ele passou muito baixo, iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece tremeluzindo. Uma coisa assim, ó. Uma luz que eu assim, como se fosse uma que chama colisante. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda era retido na Comando Ref? Ficou depois é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasil deve estar muito nessa história, não. Tá? O Brasília achava que era o quê? Não sei. Meia dúzia de Tanta coisa assim. forma biruta no meio da pesquisando. Eu não queria se expor, né? Talvez ser um negócio, a gente vai dar crédito a uma coisa dessa e tal, mas tinha colegas deles lá. Isso que esse cara está fazendo? Será que é verdade isso? Bom, isso foi 11 horas. Aí te registrava a hora, a altura, direção, essa coisa toda tinha que se preencher o relatório. Esse agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora vamos ficar. Mas não tinham levado comida, não tinham levado café, não tinham levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, um casé de madeira do Rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que for, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho. Agora. Aí ele saiu com um barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota. Não tem mais do que 15, 20 metros de largura, não, mas é muito comprida. Parecia submarino no meio do rio. Tá? E a vegetação. Ele saiu com o barco e se desapareceu nessa ilha. Nós não vimos mais o Luiz. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha pequenininha. Ele saiu com um garotinho, um menino de lá, Que foi com ele, foram remando, foram. desapareceu o rio. Nós não vimos nada. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando gosto de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então que estar arisco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, da olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu só pela coisa se aproximando, fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa às vezes, mas estava baixa. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via força, só via luz. Apagou tudo, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana, que era bola de pompo. Tá? Era bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha uma janelinha. Eu não vi ninguém as horas daquela janela. Mas que tinha janela, sim. Tá? E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Bem grande. Uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente. A baixa altura. E fazia um ruído estranho.
fazia um ruído de esse ar-condicionado. Quando ele passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar. A máquina filmadora estava acionada e o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava estava filmando, que ele parasse de filmar. Porque eu queria tirar dúvida. Eu não queria confusão desse ruído da máquina com o ruído que eu estava ouvindo. Aí ele bati no japonês, falei pro cara japonês, bati no japonês, ele parou, muito claro. Ele parou de ouvir. Você tá ouvindo? Eu estou. Era esse barulho da catraca. Ok. Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. No meio desse barulho, esse oscilante, tá? Aí ele continuou vendo, ele continuou filmando, fotografando. Essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo do continente, do lado de Guilherme e foi embora. Não desapareceu, foi embora. Tá? Aí, bom, agora piorou. Agora mesmo só sai daqui quando urgir mais coisas, porque agora tá pintando que pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos, foi 11 horas, 11h30 por aí. No relatório tá a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era entre 11 horas e meia-noite. Tá? Nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu janelinha? E várias histórias de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não joguei, tudo bom. 1h da manhã, entre 1h30, no relatório tá preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta do Saara. Ela veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali. Olha lá, e veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo. Na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que o senhor viu dentro do projeto da Operação Par? Foi. Ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo. Através das árvores, a gente via aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio, sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois, por curiosidade, depois disso aí, por questão de exatidão do relatório, eu fui medir essa distância, 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente, só aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vida. Na janela. Não via nada, só via aquela luz muito forte. Tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na Lata Preta. Imenso, o troço inacreditável, incrível. Eles estão parados olhando e agora? Aí eu fiquei com medo. Pô, agora tá muito perto e tava do outro lado do rio. É menos aquela distância de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou assim uns 3 minutos, talvez, com essa luz azul, e a gente olhando, e ninguém falava, e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava esse porra. Agora. E de repente essa luz azul apagou. Pum! E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. A parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um objeto diferente. Tá? Devia ser o mesmo, mas devia estar com o interior apagado, alguma coisa assim. Não dá para. Eu não te digo que vi janela. Tá? Vi aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente.
ficou mais algum tempo e de repente ela ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem e carrega a gente, como é que fica? Ninguém sabia o que ia daí pra frente, o que ia acontecer. Coronel, o senhor tá a parte. Esse tipo de ocorrência que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum em muitos lugares do mundo. Não. Não é. Isso é uma coisa extraordinária. Dentro da oncologia, são depoimentos, primeiro, absolutamente qualificados, que foram feitos por várias testemunhas. O objeto é visto por várias testemunhas, todas elas qualificadas. E dentro de uma função militar, que era justamente dela isso. Agora, o que na sua opinião é o objetivo dessas naves? Na sua opinião, essas naves insistiam tanto em aparecer no Nordeste, perdão, na Amazônia? Enfim, passar pela sua cabeça. E aí, o que era isso? Vou te responder uma conclusão minha, pessoal. Essa conclusão eu expus a alguns amigos sérios. Ufologia eu trato com muita seriedade. Passei a me interessar muito mais depois que a aeronáutica parou. Eu continuei interessado no assunto. E para mim é um assunto muito sério. Eu descarto muita coisa de avistamento que eu não vi, não tenho certeza. Então passei a estudar com muito mais seriedade isso. E fui procurar entender. Eu já tinha visto. Agora eu queria entender. Eu queria tirar conclusões aqui. Tá? Conclusões que eu não podia colocar no relatório. Que eram conclusões minhas de estudar, de procurar entender, que não cabia no relatório. Tá? Eu fui oficial, todos disso, eu fui oficial de operações de selva. Tá? Por isso que eu minha conclusão. Eu sou oficial de operações de selva. E tive uns contatos com tribos de índios. E a gente tinha muito cuidado, tinha muita preocupação de não transmitir para os índios alguma doença que tivesse contida em nós, controlada por anticorpos nós, que eles não tinham, e você pudesse passar a uma gripe, um sarampo, uma difteria, alguma coisa dessa natureza, uma tuberculose, porque nós temos isso, é uma tragédia. Isso, nós temos isso dentro do nosso corpo, mas controlado. Nós temos, essas coisas existem no nosso organismo, mas o nosso organismo tem defesa, e eles não tinham. Eu tinha muita preocupação de que, involuntariamente, mas venham cumprindo uma missão, eu tivesse transmitido isso para os índios. Felizmente nunca houve um caso desse, eu não me lembro de ter involuntariamente danificado algum índio dessa forma. Essa era uma preocupação minha, E eu fui concluir uma outra coisa com respeito a o porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse ele, eu me coloquei no lugar dele. E eu precisasse de um aparecimento aberto, franco, direto. O que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger. Eu como ele, teria que me proteger. E proteger como? Sabendo o que você, Jevaé, você, Petit, você porta dentro do seu organismo, que possam danificar o meu. Entende? Eu só podia fazer essa defesa minha se eu tivesse uma amostra do seu sangue, uma amostra do seu tecido. E não foi difícil eu imaginar que eles estivessem fazendo nessas coisas que viraram até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo coleta de material. Que eles estivessem coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Certo? Então, e não só o sangue, como também material, célula. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também. Partículas do porco, pedaços do porco, tá? Que pudesse ser mais tarde analisado por ele. Ou talvez até hoje está em moda essa negócio de clonagem. Uma partícula que se desenhar que ele pudesse fazer uma repetição. Isso já é recente. Na época eu não pensei nada disso. Tá? Mas pensei que ele estivesse coletando material para se defender num contato que tivesse necessidade de fazer um contato próximo e que pudesse ser danificado por alguma... Agora, a população da região ribeirinha, eu imaginava como uma agressão
a interação deles, né? Claro, eles se imaginavam como se você estivesse sendo atacado por algum ser maldoso, assim, tipo um vampiro, um morcego, uma coisa dela. Eles estavam entrados ali que, cara, não, pensavam que eram chupa-chupa, que eram coisas que vinham de fora de outro planeta e já estão vendo. Eles viram forma, viram luz, eles viram formas antes de mim. Eles viram as naves antes de mim. Eu passei muito tempo para ver isso. A população ribeirinha dessa região chegou a se armar para se defender desse tipo de fenômeno? Eles usavam foguete. Andavam armados. Eles andavam com arma. Essas pingardas e cartucho. Explicar de cá. Eles não usavam fim. Atiravam até. Vocês documentavam isso através da Operação Pra? Foi relatado isso. Eles andavam armados. Alguns até atiravam. E outros diziam, não faça isso. Porque o próprio padre dizia, não há finalidade isso aí. Você nunca vai fazer nada. Esse que tentou, apontou uma arma, ficou uma semana, 15 dias, dormente, imobilizado na rede. Coronel, essa experiência que o senhor acabou de descrever, teve alguma alteração na sua vida, na sua forma de pensar o mundo? E já foi no finalzinho da Operação Prato? Da aeronáutica foi. Até onde a aeronáutica mandou interromper, logo depois, não demorou muito, logo depois ela foi interrompida. Esse relato foi passado ao meu comandante e foi dito como foi a coisa. Depois o filme foi revelado e foi visto no auditório, auditório do TG. Vários oficiais viram. Nós tiramos... Qual foi a opinião dele? Não tinha dúvida. Uma coisa interessante é que nós tiramos de step by step do filme passado devagarinho, tá? E essa forma em pé, isso nós não tínhamos visto, não deu para ver, nós não tivemos noção disso. Nós só vimos ver depois da impressão da emoção fotográfica. Essa coisa tinha no alto, no topo, uma porta, com uma porta de avião, um Boeing, uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Na fotografia não aparece ser nenhum dentro, mas aparece um facho de luz na nossa direção, pro barco onde nós estávamos. Dessa porta, alguém focando alguma coisa na nossa direção. Tá? Mas isso a gente não viu. Eu não sei se na ocasião em que estava com essa luminosidade azul, muito forte, que a gente não via uma forma dentro, só via aquela bola azul enorme. Perfeito. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, e já não 3 ou 4 meses de trabalho na Operação Prato, por que o Comar, por que a Aeronáutica foi então desativar o projeto? Olha, eu te digo que talvez tenha sido por o que eu já disse em outra oportunidade. São perguntas que se faz. Cada vez que você responde, eles querem mais. A população, o mundo, quer mais. São perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais avançado disso é o americano. O russo, talvez. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. As 3 perguntas que vão ser feitas, que ninguém pode responder e que esvazia o assunto, desmoraliza até a instituição, a Força Aérea, o governo brasileiro. Mesmo assim, não compensaria a Força Aérea manter o projeto em busca dessas 3 ou outras respostas? Não compensaria manter? Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedeci mandar parar. Como é que foi essa ordem? Chegou e olha, chega, mandou parar. Cancelada a operação. Tá bom, satisfeito, cancelada a operação. Isso bateu continência, acabou, tá certo? Acabou. Para a aeronáutica, para mim continuou. Você continuou fazendo vigília? Também. Mas aí já fim de semana, quando eu podia. Essa conclusão sobre a coleta de material, fazer um antídoto, uma vacina, uma solução sorológica que inibisse qualquer incidência de qualquer moléstia no corpo desses alienígenas a partir do sangue ou do material colhido do corpo humano, ela foi, numa ocasião, foi exposta quando eu visitei o Rafael Semperi em São Paulo. Depois de uma longa conversa, a minha opinião foi colocada para o Rafael Semperi.
E o Rafael me disse, olha, essa foi a explicação mais lógica que eu ouvi a respeito dele. Eu nem supasso, não concordo. Porque o que eu ouvi era agressão. E não me parece agressão. Eles não foi agressão de forma nenhuma. Foi pesquisa. Para mim, foi pesquisa, foi coleta de material. Agora, coronel, foi a mesma posição que foi colocada para o Jacques Vallée e ele agradeceu e disse, olha, foi a explicação mais lógica que eu entendi do que eu ouvi até agora. Agora, depois que a operação foi encerrada, o material permaneceu em Brasília. O material que vocês coletaram deve ter sido muita coisa. Não, permaneceu em Belém. Permaneceu em Belém. Várias vezes eu tentei escrever um relatório final. Que o relatório era parcelado. Caso a caso, tá? Por exemplo, uma noite aconteceu 3 vezes. 3. Então tinha que ser feito um relatório englobando isso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília iam me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Essa bola, esses troços todos, essas coisas todas, eu achei que ele veio me chamar de louco. Agora, mesmo depois do encerramento da Operação TAP, continuou pesquisando, investimento nessas vigílias, como é que foi isso? Aí teve alguma outra experiência interessante? Peixe. Eu uma vez estava em casa, eu nunca relatei isso, não. Eu tô abrindo a você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Vou repetir. Nunca falei isso para ninguém. Que é autorizar publicar. Tá? Tô te falando agora. Já tô com 60, daqui a pouco tô com 70. Se chegar lá, que não desaparecendo. Tá? Eu estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt, que eu pedi ao Bob Pratt, que eu estava querendo estudar mais, queria entender mais. Vamos fazer um parênteses. O Bob Pratt o visitou durante a Operação Prata, logo no início da Operação Prata, logo no início da Operação das Informações. Queria conversar comigo. O que ele perguntava? E qual era o interesse dele? Ele queria saber sobre o que tinha ocorrido, porque ele tinha estado na Ilha dos Caranguejos. E eu nem sabia da existência da Ilha dos Caranguejos, do que tinha ocorrido lá. Depois eu mandei verificar o que foi. E que outros ufólogos procurar para saber a respeito disso, nacionais e internacionais? Mark Berezovsky, General Shoa, vários. Eu lembro bem do Mark Berezovsky, nem sei, nunca mais tive contato com ele. Ele é colaborador de revista também. Ele escreveu, ele telefonou para mim, tá? Mas ele queria conversar e não tivemos oposição. Eu não consegui falar, não conheço o Berezovsky pessoalmente. Daniel Revisso mais tarde, bem mais tarde. Reginaldo Taíde. Reginaldo Taíde, seja que me Belém, conversou comigo. Tá? Vários ufólogos me procuraram e um deles, o Bob Pratt, me procurou. Teve um cara da Argentina que eu não sei o nome, tá? O Jacques Vallée depois, bem depois, o Jacques Vallée falou comigo anos depois, tá? Me deu até um livro presente. E o senhor tinha condição de falar alguma coisa, declarar alguma coisa a esses ufólogos nessa época? O senhor é autorizado? Eu conversava com ele sobre o assunto. Eles viram até algumas fotografias, tá? Conversamos nada com a palavra oficial da Força Aérea Brasileira, tá? E eu não estou autorizado por ninguém para estar dando opinião de coisa nenhuma. Eu não podia falar. E esses ufólogos mantiveram? Tiveram. E continuaram trocando correspondência? Continuavam trocando correspondência. Eu era frequentemente consultado, alguns casos. Logrônio, você sabe do caso de Logrônio? Não. Da Rafael, um caso, um padre, uma sonda que entrou, que parou o raio. Eles mandavam casos para que eu desse opinião a respeito. Ufólogos internacionais? Também, da Espanha, nacionais e internacionais, eles mandavam casos para eu analisar. Através do Rafael ser perdurado, o mar daquele nosso amigo Osdi Schwartz, tá? Eles mandavam, olha, todos os casos aqui, então você dá uma opinião, você dá, olhei isso e dá a tua opinião a respeito. Vai. Nos Estados Unidos. Então eu estava em casa, tinha recebido de presente do Bob Pratt uma porção de livros, eu lia. Esses livros procuravam me
aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos, ou abduções e outra coisa, eu sou me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Eu estava interessado, já não tinha mais com a Força Aérea. Era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante, morava na Vila Militar, bem distante da rodovia. Esse detalhe é importante porque não tinha trepidação de carro. Era uma Vila Militar, que passasse era um automóvel, um carro de passeio. Tá? E os vírus estavam colocados, empilhados, um em cima do outro, na minha estante. Eu estava deitado e não estava lendo ufologia. Nesse dia eu estava lendo um outro livro, de Rosa Cruz, ou maçonaria, não me lembro, mas um livro que não tinha nada a ver com ufologia. E minha filha, essa que está aqui em casa, ela está aqui, ela era pequenininha, estava lendo uma revistinha de criança, da minha cabeceira. Eu estava deitado na cama lendo, e ela estava sentada na minha cabeceira, no chão, e eles deslocaram como se tivessem sido pegados assim a pilha, e se deslocaram e caíram no chão. Eles fizeram inteiro, a pilha inteira, empilhado. Cortados verticalmente, empilhados até o chão. Como pegaram a mão embaixo, outra em cima. Isso. Como se pegasse a pilha assim e fizesse por até o chão. Quando ele bateu no chão, claro que a filha montou. Mas não foi, ou caíram os vivos. Eles vieram empilhados até o chão. Bateram no chão e minha filha se assustou. Nem ela está aqui. Ela se assustou. A pai, que engraçado. Ela até expressão de criança. Pai, que engraçado. Como é que o livro caiu? Nessa mesma altura do acontecimento, minha mulher estava embaixo, preparando mamadeira das crianças. Eles vão lá até muitos anos. Tá? Ela estava embaixo preparando madeira deles. A mesma coisa aconteceu lá embaixo. Só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres. A bandeja saiu, minha mulher sozinha lá embaixo. A bandeja saiu voando da pia, voou pela cozinha e caiu. Pum! Não quebrou um copo. Mas sem barulho. Eu ouvi aquele barulho de louça cair ainda e me levantei. Antes disso, eu tinha até brincado. Quando ocorreu, logo que caiu essa pilha, foi logo depois que aconteceu esse troço lá embaixo. Até brinquei. Peguei os livros, botei no lugar. Peguei a pilha de livro, botei no lugar. Para não assustar minha filha, até brinquei. Falei, vocês estão querendo que eu leia, vou pegar um livro aí e vou ler. Abri um livro com uma página qualquer. E logo que eu estou abrindo o livro, aconteceu isso lá embaixo, na minha casa. A bandeira saiu voando e caiu. Pelo barulho, eu pensei que tivesse machucado alguém, que não estivesse cortado. Por um tempo, barulho de outro, que batendo. Tinha uma escada, era quase 2 andares. Eu ia descendo quando ela vinha subindo com os olhos arregalados. Aí eu não sei se mais lá embaixo, não. Eu disse, o que era? Não sei, saiu a bandeja voando e caiu. A bandeja não tinha por que sair da pia. Perfeito. É onde você coloca prato todo dia em copos e não sei o que, toda hora. Ela saiu voando e foi parar no meio da pia da cozinha. Esse, não entendi. Juntei a bandeja e botei no lugar. Aí levei um copo d'água pra minha mulher e tal, tudo bem. Logo em seguida, 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento. Fazendo uma mentalização. Estava fora. Estava bem desligadão. E eram 12, meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores, tá? Como se tivesse tido algum problema ali, velho. Aquele estalido muito grande, muito forte. E ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já viu? Troço esquisito. E imediatamente após isso, tinham
ser atrás de mim, me abraçando. Até uma situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história, tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 m, mais ou menos. Tipo, vestido com uma roupa parecida com a roupa de astronauta, mas roupa de mergulho. Volante, neoprene. Então era meio fofa. Não era colado assim, não. Era um troço que, por exemplo, uma pessoa amada parece gorda mesmo naquela roupa, tá? O rosto não vi, mas era cinza chum. Tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá pra te detalhar. Não vi olho, palma de olho, não vi. E eu tava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português. Com um som de... Hoje a gente ouve até nessa dança, parece computador. Voz computadora, aquela voz assim, metalizada, metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, diz, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E só mulher nessa história. Continuou dormindo, nem sabia de nada. E calma, não vamos fazer mal nenhum. Eu, no cara da basinha, eu olhei que esse baixinho tá aqui na minha cabeceira. Eu tava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro está ali e o clarão desapareceram. Eu fiquei muito assustado. Houve alguma situação de perda de tempo? Não me lembro. Não me lembro que eu fiquei depois raciocinando. Pô, será que eu sonhei? Será que eu... Que foi? Um troço que tem. Mas 2 vezes eu tava... Quando eu acordava, o primeiro estalido, o segundo estalido. E essa troço todo, eu digo, eu não entendi. Eu não me lembro se eu desci pra beber água. Eu acho que eu desci e fui beber água. Um troço desse papel, foi com mal visto. Sei lá, esse tipo de coisa incomodou no dia seguinte. Voltou a compenseta. No dia seguinte. No dia seguinte, eu fui pro quartel. Minha mulher sempre fechava o portão da casa. Por causa dos cachorros, estava assim, Eu saía com o carro de ré. Quando eu saía, ela fechava o portão. Então ela me acompanhava até o carro. Eu entrava no carro, despedia dela. Saía com o carro de ré. Ela fechava o portão e eu ia embora pro quartel. Eu tinha, nessa época, tem um fato relativo a esse carro de novo. Eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Eu fui meter a chave no carro, da porta do motorista. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo, ela ficou assustada. A porta do outro lado abriu, sozinha. Eu não tinha tocado no carro. Eu ficava com a chave, fui chegando perto. Quando eu fui para abrir o carro, a porta do outro lado abriu. Pá! Abriu. A minha mulher ficou olhando, já tinha acontecido esse negócio de noite. Lá do vidro cair, da bandeja segundo pela cozinha. De manhã a porta do carro abre sozinha. Aí ela ficou assustada. Eu até brinquei. Olhei, companheiro. Você não vai andar muito na viagem, Você daqui pro Queijeiro, minha casa Queijeiro, certinho. Companheiro, a viagem é pura. Conversando com alguém, mas nada. Aí sentei no carro. Aí estiquei a mão pra fechar a porta. Quando eu estiquei, a porta fechou sozinha. Aí minha mulher ficou mais assustada ainda. Que coisa é essa? Pum, fechou. Eu saí, fui pro QG. Ela está hasteando a bandeira, tô batendo continência e o meu braço esquerdo coçava muito. Eu doido pra parar a bandeira chegar lá no topo e parar o hino, para eu poder coçar meu braço. Eu não podia tirar a mão da fala. Aí o braço coçando, marcou muito que eu... Quando parou, eu cocei, eu olhei que estava vermelho, esse lugar aqui. É com você isso, não? Tava vermelho nesse lugar. Eu vi, tipo, esquisito. Tinha um ponto vermelho e todo em torno, assim, cor de rosa. E nesse ponto, esse ponto desde eu acho que de 77 hoje, esse ponto tá no meu lugar. Tá? Aqui, ó. Aí, passou, eu vivia com esse próximo coçando. Eu tava trabalhando, tava fazendo minhas obrigações lá na minha mesa e tal, por isso que eu coçava isso todo. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto. Aqui. Presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.
E se eu pensar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico, um pedacinho de plástico aqui, ó. Qual aqui, ó? Que isso, né? Tu já fez algum raio-x, algum tipo de... Já não sai nada. Olha aqui, ó. Olha a ponta aí. Pega desse ponto aqui. Aqui não, na ponta ali. Eu tô sentindo uma coisa... Parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma demolha, um plástico. Uma agulha de plástico que entrou e ficou. E não parece que você veia. Não é. O senhor aparece a ponta ali, ó. Vou apertar uma vez aqui, se aparece isso. Muito estranho. Tá? Vamos para uma cirurgia para isso aí. Eu não. Já me aconselho, não. Escolha, ó. Eu conversei depois com o pai Quito, ó. Isso aqui. Espera ficar olhando. Aí o senhor falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Eu acho que é a esquerda. É uma das coxas. Ele tinha isso numa coxa. O Flávio Sub que morreu de Zerrano. Tá? Ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda. Mesmo tipo de folha. Mesma coisa. E usa mãe? Não, só nós dois. Só eu e ele já morreu, hein? Pois é. Mas ele morreu primeiro que eu, né? E ele na frente. Depois eu conversei com um amigo meu, médico. Morto pra ele, esquisito. Vamos no hospital, vamos ver isso aí. Fizeram a regular do raio-x, tá? Do fraco, só pegar a pele e tal. Não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Centeiro lá. O Rafael tinha metade do apartamento dele, tinha arquivos, tinha máquina. Hoje tá frio horas, mãe. Tá dentro do meu agenda. Ele chegou e então pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela vacilou. Por isso que eu sugiro, pode ser uma evidência física sem precedentes, né? Ele chegou, colocou, ele fuma cachimbo, né? E ouve muito mal, ele ficou assim, tá... Deixa eu ver isso aí. Eu quando mostrei, olha, aparecendo. Aí ele chegou, pegou uma bússolazinha pequenininha, parecia uma latinha de pomada. Ele botou aqui em cima, a bicha variou. Eu disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Conversei com o médico, mandou eu fazer a pesquisa radiológica, isso aí não aparece nada. Aí eu conversei, falei até com o Rafael, vamos que eu vou mandar abrir a pele aqui e dizer o que é. Rafael, se eu fosse você, não faria, não. Deixa como está. Tá se prejudicando? Não. Te incomoda? Não. Eu já sugeri, tirar aqui o pé. Eu não, mas ali pode usar. O senhor entende que o governo brasileiro continua fazendo pesquisa do ufológica, seja na Amazônia, seja em algum outro lugar? Repete esse nome. Pesquisa como determinação. Como programa, não. Não acredito. Não tenho nenhuma informação a respeito. Primeiro porque eu estou fora. Estou na reserva. Tenho muito pouco contato, a não ser financeiro, com o Ministério Aeronáutico. Tenho amigos lá, mas eu nunca ouvi falar de que tivesse um programa. Numa eventualidade, ocorrer um fato, o Ministério vai investigar. Como investigou o caso do Zé Cinto, Felix, que saíram atrás. Mas como programa, não acredito. Não tenho conhecimento. O senhor acha que deveria, então, haver um programa desse tipo no agir pelo governo brasileiro de pesquisa? A minha opinião pessoal, se eu fosse comandante, se eu fosse mando na Força Aérea Brasileira, eu faria assim. Eu já tenho as minhas razões pessoais. Mas nem que eu não estivesse. Se eu fosse comandante, eu mandaria isso. O que o senhor imagina que foi feito da operação dos documentos? Estão arquivados, sem dar muito valor. Não tive conhecimento nenhum na repercussão disso no Ministério. 500 fotografias, dezenas de filmes. Não foram 500 fotografias para eles. Foram as fotografias contidas do relatório. Alguns negativos. A maioria se foram com lá. Em Belém. Existe alguém lá que o senhor sabe que esteja tomando conta desse material? Está guardado no segundo comando e você não vai obter nada a respeito disso. Nem abre. Tem alguém tomando conta, alguém cuidando, mantendo esse... A minha sessão, papai pertence, e fica guardado, mas se você não terá processo nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os 4 filmes foram feitos e filmadora. Eu falei por mais de 500 fotografias. Mas esses filmes foram feitos 4. E era do Ministério Aeronáutico.
3 eram meus. Os 4 foram para o Ministério da Aeronáutica, que eu nunca quis meus de volta. Os outros foram comprados com meu dinheiro, foram feitos por mim, e a aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, a Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea brasileira. Muito mais quando estava lá dentro. Tá? Hoje eu fico de fora, vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão fazendo com ela, para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. E eu sempre tive um respeito muito grande pela Força Aérea e pelo meu servir. E eu nunca farei isso com a Força Aérea. Fiquei calado 20 anos. Fui consultado, fui procurado várias vezes. Me pediram que eu escrevesse, que eu fizesse essa declaração. Você mesmo, você me pediu, eu disse, não posso falar. Hoje não, hoje estou na reserva. E para os militares permanentes da aeronáutica que sabem que existem esses documentos e que a população tem o direito de conhecê-los, eu não acho que é um certo barato. Você não acha que esses documentos deveriam ser liberados para o público? Aí já é decisão de comando. Eu acho que, a minha opinião, é aquela que se diz, se abrir, se disser, logo em seguida tem outras perguntas que o Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Para evitar esse constrangimento, não se fala nada. Uma vez eu estava assistindo o Lázaro Cavalcante, um interrogatório sobre isso, um cara perguntou, já que essa coisa, por que ele não pousa no Maracanã para todo mundo ver? Se acontecer um caso desse, um pouso na esplanada do Planalto, aí não tem jeito. Olha. O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, e possa ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo, não chega a 2 anos, esse evento vai acontecer. Dentro de 1 ano e meio a 2 anos, esse evento vai acontecer. Contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo vendo. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. Vocês entendem a minha posição? Antigamente não dava, eu ficava aí também. Falasse com depois disso. Primeira coisa que chegava o ministro, se chegasse a pública, a televisão, prova que eu tivesse o desconto chegar na televisão, eu vi porque não sei o que, alguma coisa. O ministro chegava na televisão e disse, o coronel não está, o capitão não está autorizado a falar, não há nenhum crédito da Força Aérea a esse assunto, eu ficava numa situação de babaca nessa história toda. O capitão não está autorizado, não tem nenhum valor a declaração dele. Hoje eu sou da reserva, vou falar o que quiser. Pode me prender que eu estou morrendo de rir.